Bem-vindos a Investigações Especiais. Hoje apresentaremos As Múmias de Nazca, com Jaime Maussan. O Peru foi berço de algumas das civilizações mais antigas do planeta. A maioria delas enterrava seus reis e nobres com tesouros e objetos de valor para que isso os acompanhasse na próxima vida. Sendo assim, o Peru se tornou uma grande huaca, um cemitério de civilizações milenares que atrai mais de 25 mil saqueadores de tumbas, conhecidos como huaqueiros. Um destes saqueadores encontrou uma tumba próxima a Nazca que o deixou aterrorizado. O huaqueiro, com mais de 20 anos de experiência e conhecido como Mário, abandonou o local e demorou meses para voltar. Algum tempo depois, através de um mediador, Mário entrou em contato com o Instituto Incari em Cusco, comandado pelo franco-peruano Thierry Yamin. A descoberta foi feita por um caçador de tesouros, o que é um crime no Peru. Quando ele falou com a gente, ele pediu para que fizéssemos uma análise. E o que a gente fez foi espalhar essa descoberta e também evitamos que as peças desaparecessem. É uma honra para qualquer ser humano e foi uma oportunidade de poder espalhar mais informações. Uma equipe composta por cientistas e jornalistas de 4 países diferentes foi até o Peru para tentar determinar a autenticidade da descoberta dos corpos mumificados, cujas características, segundo diziam, não eram as mesmas dos seres humanos. Saímos da cidade do México e fomos até Lima. De Boulder, Colorado, nos Estados Unidos, veio uma equipe de televisão comandada pelo experiente produtor Jay Weidner, que conduziu toda a equipe da rede de televisão Gaia, que participaria com o Grupo do México na investigação. Também nos acompanhou o jornalista peruano Joyce Mantilla, que iria relatar os resultados da expedição ao público de seu país. Segundo informações, já havia sido feita uma análise preliminar em corpos de 2 tamanhos diferentes. Estes seres haviam sido encontrados mumificados. Por conta disso, havia uma grande chance deles terem sido convivido com seres humanos na antiguidade. Ou poderiam ser apenas uma elaborada fraude, cujo propósito seria enganar a todos. Todos nós fomos para Cusco, uma cidade antiga, enigmática e construída sobre os antigos restos da cidade inca conhecida como Cusco. Uma cidade que, por sua vez, foi construída sobre antigos restos que, segundo os próprios incas, já existiam quando eles chegaram cerca de 400 anos antes de Cristo. As grandes pedras do local, algumas chegando a pesar mais de 100 toneladas, foram unidas umas às outras com uma técnica extraordinária, desconhecida até hoje. Esta pedra é conhecida como a Pedra dos 12 ângulos porque, somadas, são 12 faces distintas. É um exemplo da tecnologia extraordinária que era utilizada no local pelos habitantes de Cusco. É um exemplo extraordinário de uma tecnologia que desconhecemos. Lá nos encontramos com Thierry Yamin, o diretor da organização não governamental Incari, que criou todo o protocolo científico acerca da descoberta extraordinária feita no deserto de Nazca. Em outubro de 2016, alguém veio até a porta do Instituto Incari com uma história incrível e com objetos ainda mais incríveis. Nós começamos a estudá-los na hora e também a investigar para saber um pouco mais sobre essa história. Primeiro, será que se tratava de uma fraude? E não. Não, até agora nós não encontramos nenhuma falha. Pierre Yamin nos falou de Mário,
o pseudônimo de um huaqueiro, uma pessoa que se dedica a encontrar tesouros pré-hispânicos que são abundantes no Peru. O Mário é uma pessoa que se dedica ao tráfico de objetos pré-colombianos. Foi ele quem encontrou o sítio. E agora, esse homem mudou. Ele entende a importância do assunto e também apoia o Instituto Incari para que essa história, que parece ter saído de um filme, seja finalmente conhecida para todos nós. Na carta que Thierry Yamin enviou ao Dr. Jorge Nieto Montesinos, diretor do Ministério da Cultura do Peru, ele deixa clara a importância e a magnitude dessa descoberta e também solicita a sua opinião e participação. Até o momento, Thierry Yamin ainda não obteve uma resposta. Nós avisamos, no começo do mês de janeiro, o ministro da Cultura. E por conta disso, todas as autoridades peruanas sabem de todo esse assunto. Então fomos até o Instituto Incari para podermos realizar as primeiras investigações. De imediato, para nossa surpresa, descobrimos que não havia nenhum corpo. Não havia sinais do Mário e a equipe do Instituto Incari tentava encontrá-lo desesperadamente por telefone. As ligações caíam constantemente. Thierry Yamin e seu sócio, José Casafranca, tentavam convencê-lo, mas sem sucesso. Após várias tentativas frustradas, foi minha vez de tentar argumentar com o huaqueiro e convencê-lo de que nossa única intenção ali era realizar uma investigação científica. Entendo. Olha, me desculpe pelo incômodo, Mário. É que me ajudaria muito se mandasse os corpos hoje. Olha, eu te dou a minha palavra. Finalmente, após várias promessas de não comprometê-lo com o governo, ele aceitou nos enviar as provas. Isso. Talvez, devido à natureza ilegal de suas atividades, Mário se tornou uma pessoa desconfiada, com quem eu fiz uma longa negociação pelo acesso aos corpos. Após esperarmos algum tempo, finalmente recebemos no Instituto várias caixas de plástico e papelão que foram mandadas pelo Mário através de terceiros. A primeira surpresa foi um corpo de cerca de 30 centímetros. Todos nós ficamos espantados. Entretanto, as radiografias feitas anteriormente pela equipe do Instituto Incari mostravam que o pequeno corpo parecia ter sido construído, ou seja, não parecia ser orgânico. Este corpo foi analisado com o auxílio do raio-x. Ele tem muitas irregularidades. Sendo bem breve e específico, a estrutura óssea que observamos neste corpo não tem articulações nem dobras entre os ossos. Todos eles são retos. Eles acabam numa superfície totalmente plana, ou seja, são puras estruturas tubulares com angulações planas e também retas que não representam uma articulação que pudesse permitir movimento. Talvez tenha sido uma homenagem a algum antepassado ou um ser com quem tenha tido contato direto. Também não podemos dizer se ele seria capaz de caminhar. É um pouco complicado, porque ele não tem articulações. Seria então apenas uma farsa, suficientemente convincente para atrair cientistas de diferentes partes do mundo até aqui? Seria essa a hora de voltarmos para a casa de mãos vazias? As provas encontradas nos primeiros instantes de nossa investigação sugeriam a possibilidade de estarmos diante de uma fraude bem elaborada. O primeiro corpo apresentado à equipe de cientistas era nitidamente artificial e não orgânico. Entendi. Toda a nossa equipe ficou frustrada. Seria impossível que alguém vivesse assim. Seria esse o momento de reconhecer que o caso era uma fraude e voltar para casa? Mas então, se apresentou diante do cientista forense José de Jesus Alce, do médico cirurgião Edson Salazar e do biólogo José de la Cruz Rios, uma prova que não tem explicações convencionais.
nos vimos diante do que pareciam ser 3 mãos orgânicas tridáctilas, ou seja, com 3 dedos, com mais de 3 centímetros de comprimento e com 5 ou 6 falanges em cada um deles. Também pudemos observar algo parecido com implantes metálicos, cujo propósito era desconhecido. Ficamos impressionados. Os implantes das imagens pareciam ser de ouro, ainda que, até aquele momento, nenhum teste tivesse sido feito para comprovar. Sabemos que, dentro da ciência, existe o polimorfismo e outras deformidades que são observáveis em alguns seres humanos. Entretanto, não há nenhuma referência a seres com apenas 3 dedos e com 5 ou 6 falanges em cada um deles. Nós pudemos observar que essas mãos têm uma estrutura anatômica funcional e muito específica. Quer dizer, nós podemos ver 2 ossos pequenos, mas falta um intermediário. Tem 5 ossos no metacarpo, com um comprimento totalmente superior ao de toda a espécie humana. Isso vai muito além de qualquer alteração ou patologia conhecida pela medicina. E esses 5 ossos acabam se fundindo através de 3 rolamentos, ou seja, tem um comprimento bem maior do que o de um humano. Para nós, a estrutura de nossos dedos exige que tenhamos um dedo opositor que nos permita fazer uma pinça para pegarmos as coisas. Entretanto, nessa mão, que analisamos o comprimento e as falanges a mais permitem o ato de envolver as coisas para então poder pegá-las. Alguns cientistas peruanos questionam a possibilidade dessas mãos serem reais. Eles garantem que 2 dedos foram cortados e que falanges foram adicionadas e que a transformação desse espécime teria sido realizada em uma oficina em Nazca. Tudo isso para apenas descartar o caso sem investigação alguma. O que nos chama a atenção aqui é que a gente pode ver os sulcos nos dedos. Aqui, uma unha. Isso é uma unha, não? Subungual. Dá para ver melhor nesse dedo aqui, ó. É algo que parece muito ser real. Parece muito mesmo. Mas não temos como comprovar que seja autêntico. Se a modificação tivesse sido feita em vida, poderíamos observar as reduções cirúrgicas. E se a alteração tivesse sido feita após a morte, o tecido não estaria mais vivo, portanto ele não teria se regenerado, não teria recuperado a sua forma. E poderíamos ver cicatrizes dos pontos de junção. Não estamos falando de um boneco ou de algo que possa ser produzido em série, de modo industrial. Isso é algo impossível de ser falsificado. Se nós levarmos em conta que os caminhos tomados pela evolução da vida são tão estranhos e inesperados, nunca poderemos dizer que já conhecemos tudo. Neste caso, nas chamadas múmias de Nazca, no Peru, há uma justa posição de representações iconográficas. Eu me lembro de um vaso que atualmente se encontra em uma universidade norte-americana, onde você vê seres com 3 dedos, mas nesses casos eu não os classificaria como mentiras, porque eles devem representar, segundo os homens daquela época, alguma forma de divindade, certo? Para mim é mais plausível, é a hipótese de que parece também mais sólida. Além disso, foram encontradas cabeças de seres muito estranhas. Essas cabeças possuíam nitidamente traços de características não humanas, parecidos com as representações feitas em alguns filmes dos chamados seres extraterrestres. Temos aqui um dado importante. Descobrimos que em uma destas cabeças existe uma vértebra, que é exatamente idêntica
a vértebra que todos os mamíferos possuem, que se chama atlas. É ela que permite o suporte do crânio. E isso nos diz que esse crânio estava completamente conectado à estrutura de um corpo e que tinha um movimento de rotação, o que permitia a movimentação da cabeça. Entretanto, nosso dia estava longe de terminar. Depois disso, vimos 2 seres orgânicos com mais de 60 centímetros de comprimento, que são conhecidos como Albert e Josefina. Os 2 corpos estão em excelente estado de conservação e têm cabeças parecidas com as analisadas anteriormente pela equipe de cientistas. Chegamos à conclusão de que esses corpos realmente são estruturas anatômicas que encaixam, que têm correspondência articular e que realmente são peças valiosíssimas. E após um estudo radiológico, chegamos à conclusão de que esses seres possuem tecido orgânico e contam com o chamado tecido ósseo, no que seria a cabeça, o corpo e as extremidades. Eles têm articulações e têm uma coluna vertebral. Eles têm características anatômicas muito semelhantes a uma estrutura antropomorfa, entende? Falando especificamente do rosto, podemos ver a parte das órbitas, a parte bucal e, ao mesmo tempo, uma cabeça com um formato diferente, tanto na frente quanto atrás. Estamos diante de um espécime do tipo réptil humanoide. Não conhecemos mamíferos do tipo hominídeo, que tenham 3 dedos. Nós somos pentadáctilos, igual ao grupo dos primatas. Entretanto, aqui essa característica desaparece totalmente. Estes 2 espécimes, os primeiros de 60 centímetros, E, ao mesmo tempo, uma cabeça com um formato diferente, tanto na frente quanto atrás. Estamos diante de um espécime do tipo réptil humanoide. Não conhecemos mamíferos do tipo hominídeo, que tenham 3 dedos. Nós somos pentadáctilos, igual ao grupo dos primatas. Entretanto, aqui essa característica... No Peru. A equipe, formada por cientistas, arqueólogos e jornalistas, se transferiu para uma clínica particular para realizar diversos exames de raio-x no novo corpo que foi recebido pela organização INCARE. Uma grande surpresa nos aguardava. Nós poderíamos dizer que esperamos por essa imagem a vida toda. Uma prova absolutamente irrefutável da presença de seres que não têm características humanas, ainda que tenham uma forma humana ou humanoide. Podemos ver que se trata de um ser que não foi produto da evolução no planeta Terra. Aqui nós temos um corpo físico, um corpo verdadeiro, que pode ser analisado e investigado por especialistas do mundo todo. Estamos diante de um ser que até o presente momento nunca foi registrado ou documentado pela ciência. É um ser bípede, com características fenotípicas similares às humanas, são do tipo humanoide, mas não tem nada a ver com os humanos como os conhecemos, ou com registros que possuímos da evolução do ser humano que veio de um primata. Decidimos conversar com o biólogo José de la Cruz Rios, que poderia dizer com mais certeza a que tipo de espécie esses seres poderiam estar relacionados. Este ser não tem um ancestral em comum conosco. Perante isso, evidentemente, não há registros paleontológicos e nem registros biológicos. A ciência atualmente não tem nenhum registro. Determinamos que não corresponde ao processo evolutivo aqui da Terra. Outro ponto importante é o aspecto humanoide, que chama muito a atenção. Outro ponto importante é o fato de podermos identificar a presença de ovos. O que parecia ser algum tipo de gravidez era, na verdade, uma criatura não identificada que parecia ter ovos em seu interior, demonstrando que era mais próxima dos répteis do que dos seres humanos. O mais surpreendente foi encontrar um espécime neste estado gestatório.
Neste estado onde existem essas estruturas, esses ovos, ainda em seu interior. Portanto, ainda estava no período de gestação. Esta imagem é importantíssima, pois nos permite ver além dos ossos, além do crânio e sua estrutura óssea. Nos permite ver o metal presente no peito. E este é um metal que não permite vermos o osso que se encontra na parte de trás. Este metal está no peito do espécime. E depois, quando chegamos à parte que seria a cavidade pélvica ou abdômen inferior, encontramos 3 estruturas do tipo ovoide. Isso nos mostra que são translúcidos, o que é consistente com uma substância orgânica do tipo ovoide. Ao analisar a projeção lateral nesta radiografia, podemos observar o que seria uma crista ilíaca e a articulação do que aparentemente seria o fêmur num corpo humano. Também podemos observar o que seriam as articulações do cotovelo, igual às articulações que num ser humano seriam o ombro, percebem? Já aqui nas mãos, podemos ver nesta projeção frontal ossos próprios delas, que seriam as falanges, e notamos a ausência de ossos metacarpianos. Há apenas um osso que aparentemente se articula. É igual em ambas as mãos. Mas, ao mesmo tempo, isso nos causa um pouco de dúvida por conta da anatomia. Comparando com a anatomia humana, ela é muito diferente. E isso é muito novo para nós. Na América pré-colombiana havia um culto aos répteis. No México temos o Quetzalcóatl e temos o Kukulkan. Temos uma série de divindades que são intimamente reptilianas, e eu estou falando apenas das mais conhecidas, porque até o Huitzilopochtli possui elementos reptilianos. No Peru e em Chavin, você vê muitas representações da serpente. Ele tem um papel de protagonista, entendem? Até mesmo a famosa medusa de Chavin, que é um ser que possui serpentes ao invés de cabelos e traços que lembram um felino. Então, o culto aos répteis não foi um caso isolado. Muitíssimo pelo contrário. Foi algo que poderia ser visto como parte fundamental da estrutura religiosa do nosso continente. Se, com nossa análise, confirmarmos que estes seres encontrados no Peru estão ligados a alguma espécie como os répteis ou outras espécies desconhecidas, teríamos que considerar a possibilidade deles terem existido em algum outro lugar, já que não temos registros de outros corpos com essas características encontrados em algum outro sítio. Provavelmente foram mumificados por seres humanos. Portanto, não se trata de uma espécie que viveu e morreu na natureza, mas sim uma que fez parte de uma antiga civilização. Sem dúvida, a grande pergunta é: será que conviveram com seres humanos? Quanto esta espécie influenciou no desenvolvimento das antigas civilizações? Dando continuidade à nossa investigação no Peru, viajaremos de Cusco até Nazca, um lugar onde chove muito pouco, o que favorece a preservação de corpos mumificados. Bem aqui foram encontradas as múmias mais antigas já registradas na história. Dando continuidade à nossa investigação no Peru, viajamos de Cusco até Nazca. Uma viagem de avião nos levou até Lima, e dali nós fomos com o grupo de jornalistas e cientistas até Ica. E então fomos para Nazca, no sul do Peru. Lá é um lugar onde chove muito pouco, o que favorece a preservação de corpos mumificados. Foi nesta região onde foram encontradas as múmias mais antigas já registradas na história. É um lugar mágico, onde civilizações floresceram desde os tempos mais remotos. O Mário é um caçador de tesouros mais clandestino. Já faz uns 25 anos, mais ou menos. Ele encontrou milhares de objetos em todo o Peru, principalmente junto à costa.
Ele ajudou no descobrimento de muitos sítios bem conhecidos aqui no Peru desde os anos 90. O que ele encontrou não pertence a nenhuma cultura conhecida até hoje na América do Sul. O que eu posso garantir é que nós vamos até o fundo dessa história. Porque se for uma fraude, nós vamos denunciar. Agora, se for real, com certeza vamos comprovar. Mas tudo indica até agora que essa história seja real. 100% real e que com certeza vai mudar a história. Ruaqueiro é um apelido que foi dado aos violadores de tumbas, a todos os seus invasores. Isso me parece uma tradição, sabe? Isso é passado de pai para filho. Eles não ligam para a questão cultural, só querem saber de quanto podem lucrar com isso. Isso existe há séculos. Se enxergarmos o caso de outra maneira, veremos que dentro do mal também há o bem. Se os governos não dão importância às investigações arqueológicas, não há orçamento. E os ruaqueiros acabam realizando um tipo de resgate de forma inconsciente. 90% das provas culturais e materiais vieram pelos ruaqueiros. Com certeza, muitos deles encontraram tumbas importantíssimas, como este caso das múmias, ou os tridáctilos de Nazca, como foram originalmente chamados em sua descoberta. Em nossa viagem a Nazca, fizemos uma parada em Carhuache, a antiga capital inca, que nasceu 500 anos antes de Cristo e ruiu 400 anos depois. Esta cidade, que hoje está abandonada no deserto, foi o ponto de origem das chamadas linhas de Nazca, já que neste lugar encontramos figuras parecidas que deixaram clara a influência que tiveram sobre aqueles que criaram as linhas de Nazca. Em Carhuache há uma grande pirâmide e acredita-se que ela pode ter sido a primeira grande cidade dos habitantes de Nazca. Aqui foram encontradas muitas coisas como vasos, tecidos, troféus de cabeças e instrumentos musicais. Também foi encontrada uma jovem sacerdotisa de uns 14 ou 15 anos de idade, com suas oferendas, alguns troféus de cabeças de aves e com sua coroa de ouro. É possível que ela esteja no Museu Antonino, em Nazca. São 36 pirâmides, e de vários tamanhos e estilos. A cidadela tem 24 quilômetros quadrados e é totalmente feita de barro. A estrutura é incrível. Às vezes você encontra desenhos das linhas de Nazca em vasos encontrados nas escavações. Essa é a capital do povo Nazca, da cultura Nazca. As chamadas linhas de Nazca são consideradas um dos maiores mistérios de todo o mundo. São desenhos de centenas de metros de comprimento gravados sob o solo do deserto há milhares de anos e que ainda estão intactas até os dias de hoje. Esses desenhos são inexplicáveis. Naquela época, não existiam aeronaves ou satélites que permitissem aos artistas realizá-los com a precisão absoluta que eles apresentam. Não existem erros nos traços. Esses desenhos foram feitos para serem observados das alturas. Então, seus criadores nunca puderam ver a obra concluída. Estes geóglifos, estas linhas, estas figuras, têm algo muito particular que não existe em nenhuma outra parte do mundo. Elas foram feitas com a técnica de extração, ou seja, os Nazcas faziam sulco sobre o terreno. Eles retiravam a camada superficial e deixavam a camada inferior, que tem um tom mais branco à mostra. É assim que eles elaboravam os desenhos. Não temos desenhos com apenas linhas retas. Temos também figuras geométricas, grandes figuras antropomorfas, ectomorfas, fitomorfas e etc. Estas figuras foram feitas com um único traço, ou seja, é como se nós começássemos a fazer um traço em um ponto e, sem levantar o lápis, fôssemos fazendo todo o desenho e voltássemos ao ponto onde começamos, entende? Toda a informação de linhas e figuras geométricas que existem no local, na verdade seria um sistema codificado da geografia de todo o mundo, de todo o globo terrestre.
Isso nos leva a crer que, com certeza, havia uma inteligência desenvolvida por trás de todo este trabalho, um conhecimento científico. Essas figuras não eram simplesmente desenhos vazios. Devemos lembrar que o caso das múmias tridáctilas de Nazca não é algo tão novo, se considerarmos que um outro grande enigma já havia sido descoberto anos antes. Falo dos crânios alongados de Paracas. Se a autenticidade dessas peças for confirmada, acredito que esta descoberta poderia ser a resposta para uma suspeita que temos há muitas décadas. E a descoberta das múmias tridáctilas poderia confirmar a suposta participação dessa inteligência externa que pode, em algum momento, ter influenciado os antigos povos peruanos. Na próxima etapa de nossa jornada, chegamos até a região de Ica, onde se encontra Nazca e seus famosos mistérios. Lá, nos seria apresentada uma múmia de um ser com traços parecidos com os humanos e, ao mesmo tempo, com traços totalmente diferentes. Foi aqui, em Nazca, onde a tumba foi supostamente encontrada. O huaqueiro, que chama a si mesmo de Mário, garante ter encontrado um local que continha diversos corpos com características muito distintas. E alguns deles nós já pudemos observar e analisar em Cusco. Foi lá, perto da fronteira de Palpa, na região de Ica, onde um grupo de jornalistas, médicos e cientistas foi chamado e onde o huaqueiro, supostamente chamado Mário, nos reservou uma bela descoberta. O cientista russo Konstantin Korotkov veio da Universidade de São Petersburgo para fazer parte da investigação. Fomos convidados a encontros em vários lugares que depois foram cancelados, supostamente por questões de segurança. Após muito tempo, fomos conduzidos a um local secreto, o telhado de uma casa, onde não havia ninguém para nos receber e nada do prometido foi cumprido. Como é que vai? O jogo de espera havia recomeçado. Correto. O grupo, cansado pela longa viagem, dava sinais de desânimo. Todos começaram a duvidar se a viagem até Palpa havia sido necessária. Talvez tivesse sido melhor ficarmos em Cusco e analisarmos detalhadamente o que já nos havia sido apresentado. De repente, um grupo de homens, juntamente à equipe Incari, começou a preparar uma mesa. E para nossa surpresa, foi o próprio Mário que apareceu com alguns dos seus parceiros que carregavam uma caixa de onde foi retirado um corpo coberto. A equipe se aproximou da mesa e Mário finalmente a descobriu. Se tratava de uma múmia de aproximadamente 1,60 m de altura. Um ser com características humanas que, ao mesmo tempo, apresentava grandes diferenças. Maria, o nome pelo qual ela é chamada, é uma múmia de características híbridas. Tem as mãos e pés tridáctilos em perfeitas condições e, como dissemos, possui semelhanças ao Homo sapiens, só que também possui grandes diferenças. Na minha opinião, essa é uma das grandes descobertas históricas do século XXI. Talvez a mais importante. Eu tenho certeza que esse tipo de prova já existia. Havia vários rumores, mas nós não tínhamos nada de concreto. Só que agora nós temos isso, e isso é muito importante. Porque não será possível esconder isso do resto do mundo. E também estou certo de que outras serão encontradas no mesmo local de origem. Nós temos, no México, uma grande quantidade de objetos arqueológicos, bem como objetos de cerâmica que exibem esse tipo de alienígena. As imagens são claras. Podemos encontrar na internet. Nós sempre pensamos que elas fossem só devaneios ou coisa assim. Mas são reais. As características que ela apresenta são próprias das criaturas humanas. No rosto, nos dedos, na construção e no número de vértebras, dá para notar diferenças. Mas mesmo assim parece humana.
é muito pouco provável que ela se encaixe na linhagem das criaturas humanas, porque apresenta características diferentes. Dá pra ver isso no crânio, que parece mais com uma escultura egípcia. E tem muitos objetos de cerâmica que contêm esse tipo de criatura. Todos conhecem as lendas da cultura da América do Sul. Muitas falam de deuses que em algum momento apareceram e tinham esse tipo de crânio e esses tipos de dedos, que são os mesmos que são representados na cultura egípcia. Nós temos vários manuscritos no Egito, onde deuses são descritos com a mesma forma de crânio, e eles vinham do céu. Em Berlim, no Museu de História, na área de cultura egípcia, é possível ver nitidamente esses traços nas esculturas também. E é exatamente por isso que, para mim, eu não tenho dúvidas de que essas provas são totalmente verdadeiras. Eu sou um cético, mas estou interessado no tema. Sempre pensei que o passado foi uma época oportuna para criaturas que nós vimos. Eu estava descrente até ver os ovos no primeiro corpo em Cusco. Eu sei que os humanos não colocam ovos, que seres humanoides não têm ovos. E, nesse caso, temos uma criatura humanoide que caminhava de maneira vertical, com olhos, boca, nariz e ovos presentes. Eu imediatamente percebi com total e absoluta certeza que tínhamos uma criatura que nunca havíamos encontrado ou descoberto. O segundo corpo que vimos em 26 de abril teve um grande impacto sobre mim. Eu fiquei sem ar, principalmente quando descobrimos que era orgânico, que era composto de matéria orgânica, que não era falso. Aquilo foi impressionante. Um deles parece ser mais humanoide. O outro parece mais reptiliano, não sei. Isso quer dizer que devemos esperar até termos a primeira prova antes de podermos confirmar. Nós estamos diante da descoberta de uma nova espécie, nunca mencionada nos livros convencionais de ciência. Um corpo com estrutura antropomorfa. Possui uma cabeça, tem um pescoço, tem uma caixa torácica, uma cintura pélvica e também extremidades superiores e inferiores. Vemos a ausência de pavilhões auriculares, mas ela apresenta canais auditivos, tanto no lado direito quanto no esquerdo. Na região cervical, encontramos as chamadas vértebras cervicais, especificamente com suas apófises espinhosas, percebem? Podemos ver e apreciar. A origem deste espécime não pode ser determinada, posto que ela é a primeira que encontramos em forma física, é a primeira real a qual temos acesso para realizar diferentes análises e estudos de caráter biológico e orgânico. Então, não podendo determinar com certeza a sua origem, teríamos que supor que seria uma nova espécie aqui na Terra, uma nunca vista, que não existe, não está registrada e da qual não temos nenhum antecedente na superfície terrestre. As diferenças são notáveis e irrefutáveis. É um corpo mumificado, muito bem conservado, que pelas estruturas de conexão da pele sobre a superfície, a finura com a qual o músculo se encontra na posição atual e a cabeça para cima, poderia ter talvez uns 2 ou 3 mil anos. O mais emocionante é justamente que todos os cientistas confirmam essa hipótese. Todos aqueles que viram. Quando eu ouvi eles conversando nos laboratórios, eu fiquei muito emocionado, quase chorando, enquanto eu ouvia os médicos mexicanos, peruanos e de outros países confirmando isso. Eles confirmaram que são objetos biológicos, reais, mas que nitidamente não são humanos. Eu ouvia eles falarem e ficava pensando que eles não estavam percebendo o que estavam dizendo. O que eles disseram vai mudar a história. Eles confirmaram que não era humano. Crânio alongado de Maria é parecido com os descobertos em outros lugares do Peru, onde as pessoas supostamente se deformavam de modo parecido, pois, segundo alguns peritos, se tratava de um símbolo de status e hierarquia.
ainda que alguns outros afirmem que era uma tentativa de imitar a aparência de seres com as mesmas características. Na próxima parte de As Múmias de Nazca, viajaremos até Paracas, ao sul do Peru, onde poderemos examinar os crânios mais alongados do mundo e onde, segundo dizem, seus habitantes tinham cabelos avermelhados, quase 2 metros de altura e olhos de cores claras. Bem-vindos a Investigações Especiais. Hoje apresentaremos As Múmias de Nazca, com Jaime Maussan. A descoberta das múmias de Nazca nos trouxe, até agora, 3 mãos tridáctilas, 2 cabeças e também 2 corpos com características reptilianas de 60 centímetros, conhecidos como Albert e Josefina, que têm 3 ovos calcificados em seu interior. Também foi encontrado um corpo com 1,60 m que foi batizado de Maria, com mãos e pés de 3 dedos e cabeça alongada. Aparentemente, ambas as espécies se reproduziram nessa área e viveram e morreram entre os antigos povos do Peru. Foram realizados novos estudos em Cusco para determinar, com a ajuda de um especialista em radiologia, o Dr. Raimundo Salas, com mais de 35 anos de experiência, se existia alguma dúvida diante das extraordinárias características desta múmia. Eu me baseio nas imagens e volto a repetir. Os meios de diagnóstico atuais, tais como a tomografia, são meios bastante objetivos. Não há nada subjetivo, não há nada o que pensar. É ver e descrever o que se enxerga. Tanto os ossos do metacarpo quanto o do tarso se conectam perfeitamente. Tanto os das mãos quanto os dos pés. Realmente não há espaço para distorções. Não há sinal de mutilações em nenhuma das múmias. Isso seria impossível. Eles têm 5 falanges nas mãos. Não há nenhum truque ou manipulação nesses espécimes. Com certeza não se trata de apenas um ser humano comum. Eu não sei com base no que alguém diria que isso é falso. É necessário estudar o espécime para se poder opinar. Você não pode opinar sobre uma coisa que você não viu e não tocou. Eles teriam que fazer exatamente o que eu disse, os mesmos estudos. Aí, então opinar. Não se pode opinar antes. Precisa opinar depois. Na Universidade do Colorado, a professora e radiologista Mary Jessie analisou as placas de raio-x. Ela disse que os ossos estão em ordem e não encontrou nenhum tipo de prova de que os corpos tenham sido montados. Com base nessas imagens, eu não vejo nenhuma linha central do crânio, portanto não há ossos separados aqui. E o crânio parece bem fundido, parece sólido, uma estrutura um tanto quanto robusta. Na mão, após o metacarpo, só vemos 3 dedos. Também podemos ver uma extensão dos ossos, dos metacarpos e das falanges. Se nos focarmos no metacarpo, nós veremos que os ossos da Maria são muito mais grossos que os nossos ossos. O mesmo ocorre com as falanges. Os ossos dos dedos são muito mais robustos que os nossos também. Sendo assim, nós podemos ver que o mesmo acontece com os pés. Então, se alguém fez isso de uma maneira artificial, a pessoa deve ter um conhecimento um tanto quanto avançado do esqueleto humano. Eu poderia afirmar que as expectativas sobre este espécime realmente não parecem infundadas. Essa análise pela tomografia também foi realizada no Instituto Sergei Nerezin, em Moscou. A radiologista Natalia Zalosnaya analisou as tomografias dos seres de 60 centímetros com características parecidas às dos répteis, junto aos seus colegas Tatiana Rakova e Vladimir Kuplevatsky. Analisando tudo,
Eu não acredito que seja uma falsificação, porque o processo de mumificação foi executado com muito cuidado. Eu posso dizer que, em linhas gerais, todos sabem que o processo de mumificação se trata de preservar o corpo. Houve dano, por exemplo, sobre as costelas, quando ocorreu o processo de mumificação. Nós podemos ver que a coluna cervical, quando comparada ao resto da coluna vertebral, está danificada. Talvez isso tenha acontecido no momento do transporte do corpo. Porque, ao que parece, o dano ocorreu após o corpo ter sido mumificado, porque não há outras mudanças. Se tivesse sido em vida, haveria outras mudanças em outras partes do corpo. Konstantin Korotkov, professor de física na Universidade Estatal de São Petersburgo, analisou diretamente o corpo da múmia Maria, a que tem características humanas, e mostrou aos seus colegas as provas encontradas. É interessante porque temos muitos cientistas na Rússia e todos estão muito entusiasmados para ajudar com as investigações e para obter informações. O importante é colocar os egos abaixo da investigação. Eu tenho certeza que isso é só o começo, porque qualquer análise desse caso requer muito esforço e dinheiro. Por isso devem ser equipes de cientistas sérios e muito bem qualificados. Eu trabalho com instituições de altíssimo nível, com geneticistas que são a vanguarda do mundo. Situada em São Petersburgo, na Rússia, essa instituição é a base dessa universidade. E é claro que eles contam com a tecnologia adequada. Já fizemos análises no corpo de Maria. A múmia e os resultados comprovam que é uma múmia real. E, sem dúvida, é de tempos antigos. Eu tive a sorte de ter coletado amostras diretamente das mãos e dos pés. Já foi tudo documentado. Nós precisamos comprovar que todos os materiais foram extraídos do corpo de Maria e que os materiais extraídos das mãos e dos pés sejam biologicamente iguais. Só assim será uma prova concreta, acima de qualquer dúvida. Quando voltamos, mandamos fazer testes de carbono nos Estados Unidos e em outros países. E também enviamos amostras de DNA novamente para diversos lugares. E planejamos fazer estudos espectroscópicos. Precisamos comprovar que todos os materiais foram extraídos do corpo de Maria. Daniel Merino é um arqueólogo espanhol que trabalha há alguns anos no Peru. Ele se especializou em câmaras funerárias nas tumbas dos antigos habitantes do Peru. Ele decidiu participar deste projeto apenas para demonstrar que esta suposta descoberta é, na verdade, uma fraude. Com toda certeza teremos a parte científica. Toda a sociedade científica é dividida. Muita gente não vai acreditar. Então, tudo bem, estamos aqui para descobrir se é uma fraude ou se não é. Imagine se fosse um projeto de escavação típico daquela região. Agora, imaginem que recebêssemos a surpresa que em outros tempos mais antigos andassem por aqui essas criaturas. Isso teria sido uma bomba. Quando aparece alguma coisa diferente, que pode romper uma cronologia, para nós é simplesmente um caos. Acontece um ataque científico por parte dos nossos colegas. Tomemos esse tema, ele é delicado, certo? Em nível científico. Porque vai ser muito delicado. E se mostrarmos que não se trata apenas de uma fraude, pode apostar que eles vão tentar mostrar o oposto. E ainda que todo o meu lado incrédulo esteja presente e eu diga não são aqui da Terra, os resultados são incontestáveis. E todos sabemos que os corpos existem. E se você acredita ou não, aí é com você. Mas sim, eu aposto que os cientistas vão rejeitar o projeto. Isso é óbvio. Diante das críticas de especialistas peruanos e após um relatório oficial do Ministério da Cultura, que sugere que algumas das descobertas haviam sido criadas com partes de animais, fomos até Lima para conversar com o diretor, para que validasse em primeira mão a nossa descoberta.
e pedir que ele se unisse à investigação. Mas as coisas não saíram do jeito que nós esperávamos. E outra decepção estava nos aguardando. Armados com as provas conseguidas até agora, fomos até Lima com a esperança de conversar com o ministro da Cultura, a quem havíamos escrito para expor as provas da descoberta e propor uma continuação conjunta dessa investigação, para incluir instituições acadêmicas que poderiam determinar a validade das provas. Ninguém mais pode me receber? Ninguém? Com quem eu posso falar? Infelizmente, assim que chegamos, encontramos um ambiente hostil. Tudo bem? Eles vão ligar para o senhor. O ministro, segundo nos disseram, não estava presente e seus funcionários estavam ocupados. Eles vão ligar para o senhor, tudo bem? Sim. Repito, senhor. Abaixem seus equipamentos. Não os utilizem. Após uma longa espera, fomos atendidos por um representante que solicitou que enviássemos uma nova carta por e-mail para que pudéssemos falar com um especialista. Se vocês tiverem algum tempo, nós podemos dar uma amostra que, dentro da nossa equipe, nós vemos como algo que dá base ao caso. Bom, eu fiquei muito decepcionado. O ministro da Cultura nos enviou até um diretor de museus. A pessoa não se encontrava, supostamente ela voltaria em uma semana. Mas não podemos esquecer que Thierry Amin, já em janeiro, havia enviado uma carta alertando sobre essas descobertas extraordinárias. Mas, como podemos ver, eles não deram a menor atenção. Aqui ninguém se interessou pelo nosso caso. Após o fracasso em Lima, voltamos para Cusco, pois soubemos de um legislador peruano que tinha interesse em conversar conosco. Se tratava de Armando Villanueva, do Partido Ação Popular, que havia ouvido sobre a descoberta e prometeu, diante de toda a equipe, fazer uma apresentação diante do Congresso peruano. Ali teríamos a oportunidade de mostrar as provas conseguidas, não apenas aos congressistas, mas também ao mundo todo. Vamos dar início a este debate. A lei que declara ser de interesse histórico e cultural a investigação das múmias humanoides de Nazca. De autoria do escritório que eu represento, apresentada pela bancada da Ação Popular presente no Congresso da República Peruana. E deste modo, em uma das grandes salas do Congresso, sob o comando do congressista de Cusco, foi agendada uma audiência onde cada um dos membros da equipe de cientistas, radiologistas, forenses, médicos e geneticistas puderam expor seus dados. O principal objetivo foi chamar a atenção da comunidade científica peruana. Mas, mesmo com as provas apresentadas, nenhum representante oficial apoiou uma continuação da investigação. Entretanto, após a apresentação ao governo peruano, uma coletiva de imprensa que atraiu meios de comunicação de todo o mundo, que expressaram interesse e o desejo da população nacional e internacional por maiores informações. Finalmente, a representante do Ministério da Cultura em Cusco, Carla Vargas, aceitou conversar conosco. O Ministério da Cultura possui uma área que investiga materiais arqueológicos, que permite que entendamos os processos de mumificação, que saibamos o local de onde vem o material, onde ele é investigado, todo o contexto arqueológico de onde vem o material. Mas, uma vez que ele foi tirado do local, nós não podemos saber exatamente a sua procedência, o seu local de origem. É como entregar uma informação incompleta, porque essa informação estaria separada de todo o restante. É claro que, como material pré-hispânico que pertence a uma cultura que se desenvolveu no Peru, é do interesse do Ministério da Cultura entendê-lo, estudá-lo e recuperá-lo. Mas não é do interesse do Ministério da Cultura nesse caráter. E eu digo porque eu trabalho aqui, falo em caráter pessoal, não é
nosso interesse em saber se trata de uma múmia extraterrestre ou não. E digo isso porque está completamente fora do que nós acreditamos. Enquanto estávamos em Lima, o jornalista Joyce Montilla foi enviado por Leandro Benedicto Rivera, mais conhecido como Mário, para visitar o local onde foram encontrados os corpos. O lugar fica entre as linhas de Nazca, as linhas de Palpa e a área onde ficam os petróglifos de Tititara. Ali no meio é onde mais ou menos fica o local. Segundo o que disse Montilla, Leandro Benedicto Rivera convidou apenas a ele e a outras 3 pessoas do Instituto Incari para conhecer o lugar onde foram enterrados os corpos das espécies das múmias de Nazca. Eles iniciaram a subida numa temperatura de mais de 40 graus Celsius e em condições muito adversas. Você vê pilhas de pedras, são colinas de pedras. Não é uma zona desértica, é uma zona rochosa. E muito difícil de subir, porque você mal pisa e já afunda até quase o tornozelo, até quase a metade do joelho. Só um conhecedor do local poderia chegar até o sítio, porque, indo pela visão, não dá para saber qual é a caverna, porque está tudo coberto por pedras menores. Houve um momento onde foi feito o pagamento à terra, é um ritual. Ele foi conduzido por José Casafranca, do Instituto Incari. É uma cerimônia bem rápida, onde você coloca água em suas mãos, joga na pedra, faz uma oração e pede permissão a Apo, como é conhecido. Ele é o deus que cuida das colinas ou algo assim. Eles acreditam que isso dá uma espécie de proteção para as pessoas que vão subir a colina. Em dado momento, finalmente encontramos a caverna. Na entrada tinha cerca de 1,80 m e uma altura aproximada de 70, 80 centímetros. Só entra uma pessoa por vez, mas lá dentro o espaço é bem maior. Entramos facilmente em 5, 6 pessoas. Mas há um odor característico que sentimos quando tivemos contato com os corpos mumificados. Ele é muito penetrante, muito forte. E, bom, logo começamos a registrar a descoberta. Essa parte é de rocha, rocha muito dura. Quando fazemos algum movimento, ela desmorona. Naquela parte ali de trás, há uma outra câmara bem menor. Nitidamente não é um sarcófago. São câmaras que foram abertas na terra para depositar estes corpos mumificados. Seria este o lugar onde os corpos mumificados foram encontrados? Sim. Pois ainda que alguém quisesse criar um tipo de cenário, uma cena falsa, para dizer que é aqui mesmo, sendo mentira, seria muito difícil. Porque a terra que encontramos por toda parte também está nas paredes. Nós arranhamos as paredes e ela continuava saindo. A entrada foi coberta cuidadosamente com pedras que ocultavam a presença da caverna, mas ela é bem profunda e tem 2 ou 3 câmaras, ainda que pequenas. Em uma delas foram encontradas cabeças e mãos. Na outra, eu entrei para saber se realmente poderia caber uma pessoa. Eu entrei com uma certa facilidade. Quando entramos no lugar, eu de cara senti que era lá, que era ao menos um lugar de descobertas. Disso eu não duvidava. Naquele instante, eu senti que estávamos mesmo comprovando que aquele foi um dos lugares das descobertas. Aquilo foi ótimo para a ciência que desejava, e com razão, conhecer o lugar. E acredito que ele vai render elementos que farão com que a investigação continue. Isso é o desejado, descobrir a verdade, seja ela qual for. Dando continuidade à nossa investigação, viajaremos para o sul do Peru, onde foram encontrados diferentes crânios com as mesmas características que a múmia Maria possui. Um crânio alongado naturalmente, que não foi modificado utilizando a técnica de alongamento. E onde poderíamos encontrar mais respostas para este mistério extra. Em Paracas, na costa do Peru, nos encontramos com Brian Forster, um biólogo norte-americano que vem estudando os crânios encontrados neste local
há quase uma década. Forster está convencido de que estes seres não são diretamente relacionados aos seres humanos e nem com os primeiros povos de Paracas. No geral, eles eram pessoas práticas e se foram antes do povo Nazca. Mas qual é a diferença entre o povo de Paracas e os de Nazca? Parecia normal que as pessoas de Nazca fossem pessoas de cabelos negros, pele escura e que elas não fossem tão altas. Mas os Paracas pareciam ter no mínimo 1,80 m de altura. A classe nobre tinha cabeça alongada e cabelos ruivos, o que significa que provavelmente tinham a pele clara e possivelmente olhos verdes. Essas são características que não são próprias das pessoas nativas da América. E a nossa teoria é que essas pessoas podem ter vindo de outra parte do mundo. Os resultados iniciais de um dos corpos mostram que certos trechos do DNA não coincidem com nenhum outro grupo no planeta, porque parte da genética não vem da África, não é asiática, nativa ou caucasiana, porque não é nenhuma delas. Então, nosso primeiro pensamento é que talvez seja algum outro tipo de ser humano. Um traço característico da nobreza inca é que eles tinham pequenos ossos na parte posterior do crânio, que foram chamados de ossos incas. Dizem que é uma característica exclusiva de sua cultura, mas agora nós vemos que os Paracas já os tinham antes, pelo menos 1000 anos antes dos incas. Foram encontrados crânios alongados em todos os continentes, com exceção da Antártida. E, no final, eles eram pessoas muito nobres. E se existirem descendentes com tradições orais, eles dirão que faziam o alongamento, porque pensavam que as crianças ficariam mais inteligentes, fora o fato da crença que ficariam muito mais bonitos. Por que seus antepassados agiriam assim? Novamente, se você rastrear a genética dessas pessoas até a antiguidade, vai perceber que elas provavelmente nasceram assim. Eu sou o único que estuda isso entre 7 milhões de pessoas. Sou o único que passa muito tempo tentando decifrar quem eram esses indivíduos, porque, já que os arqueólogos não dão a mínima, nós todos estamos trabalhando juntamente ao governo e ao Ministério da Cultura. Nesse caso, o arqueólogo-chefe é o Sr. Rubens Soto, do Museu Inca. No final, 10 crânios alongados serão examinados nos melhores laboratórios do planeta. Vai ser surpreendente. E deverá mudar a história da humanidade. Brian Forster fez uma descoberta importantíssima em Patapatani, na Bolívia, próximo do lago Titicaca, onde encontrou o cadáver de uma jovem mãe com o crânio alongado e a um pequeno feto que morreu antes de nascer. Eles tinham as mesmas características, ou seja, um crânio que possuía um alongamento bem definido. Essa descoberta mostra que estes seres nasciam com essas características e não necessariamente tinham suas cabeças modificadas artificialmente. Foi uma descoberta que abriu a possibilidade de que havia em nosso mundo uma classe de seres diferentes que podem ter convivido com seres humanos e que, talvez, poderiam ter alcançado os mais altos níveis sociais, subindo bastante para serem considerados como seres divinos, como verdadeiros deuses na Terra. A diferença do embalsamamento, as características mais importantes das múmias de Nazca, é que foram encontradas desidratadas, com todos os órgãos em seus interiores. Foi realizada uma análise da substância que cobre o corpo das mesmas. É um pó branco, muito fino, que se solta com facilidade, que parece ter sido aplicado juntamente a um tipo de líquido, provavelmente um azeite, que dava aderência. O pó foi identificado como terra de diatomáceas, ou diatomito, que é uma alga microscópica fossilizada dos períodos Mioceno e Pleistoceno, que aparentemente foi utilizada para desidratar o corpo deste ser de sexo feminino, já que, por ainda manter os seus órgãos internos, não se trata de uma múmia clássica. É possível que essas algas fossilizadas, que foram parte de um fitoplâncton em tempos muito antigos,
tanto nos oceanos como em fontes de água doce, tenham feito com que o corpo ficasse livre de insetos e fungos por conta de suas qualidades inseticidas e fungicidas. Há depósitos de terra de diatomáceas em todo o mundo, e alguns deles não ficam muito distantes do lugar onde este corpo foi sepultado. Mas a utilização deste pó não era comum para conservar as múmias. Essa é uma situação bem rara. Na verdade, ela é utilizada como um eficiente inseticida contra as pragas. Ela é utilizada como ingrediente nos inseticidas por 2 motivos. O primeiro é que, num nível microscópico, as partículas da terra de diatomáceas são muito afiadas e elas aderem ao inseto e se prendem entre as articulações de seu exoesqueleto. Quando o inseto se mexe, ele se machuca. A segunda é que a terra de diatomáceas gruda no inseto e faz com que ele se desidrate de algum jeito. Essa terra é um inseticida orgânico, não tóxico. Ela não aumenta a resistência dos insetos, pois o método de ação é físico e não químico. Enquanto conduzíamos a investigação em Paracas, foi feita uma nova descoberta na tumba de Nazca. Foi este corpo, batizado de Wawita, que significa bebê no idioma de Quechua, que contém as mesmas características que já vimos anteriormente. Apenas 3 dedos nas mãos e nos pés. Além do corpo de Wawita, foi encontrado um corpo sem cabeça e com características parecidas com as dos répteis. Seus descobridores lhe deram o nome de Victoria. Outros 3 corpos, também com características reptilianas, foram encontrados e foram batizados de A Família. De volta a Cusco, a equipe continuou a estudar os novos corpos, começando com um bebê desidratado que possui as mesmas características de Maria. Ele tinha apenas 3 dedos nas mãos e nos pés, e este corpo foi batizado de Wawita, que significa bebê na língua Quechua. Com certeza foi uma descoberta de proporções extraordinárias, pois mostra a possibilidade de que estes seres não apenas viveram entre os habitantes de Nazca, mas também que se reproduziram e que tiveram uma linhagem. Além do corpo de Wawita, foi encontrado um outro corpo com características parecidas com as dos répteis. Esse novo corpo havia sido sepultado em uma das paredes da tumba. Estava numa posição sentada e não tinha cabeça. Muito possivelmente, ela havia sido arrancada. Inclusive, ele ainda tinha um fragmento de pele original. Seus descobridores o batizaram de Victoria. É muito difícil que seja falso por causa da estrutura anatômica apresentada, por todos os detalhes anatômicos e pela presença dos ligamentos e dos tendões. Isso é o que mais nos chama atenção. E se fosse uma fraude, observaríamos isso em apenas um lado, ou então nem teria sido feito, mas nesse caso é totalmente simétrico. Outra característica que chama atenção são as cristas ilíacas e a ausência do osso púbico. E, à primeira vista, fazendo uma análise comparativa com o corpo que chamamos de Josefina e também com o corpo chamado Albert, vemos que eles têm as mesmas características anatômicas. Estamos falando dos mesmos padrões anatômicos. E podemos notar uma presença de uma pele em forma de escamas, o que é possível ver. E, ao tocar a pele, nota-se uma porosidade parecida com a pele de um lagarto ou de uma serpente, em muitos casos. É uma pele áspera e porosa. A pele, parecida com a dos répteis da Terra, já havia sido vista nos corpos que nós já tínhamos anteriormente investigados. Ela tem um tom cinza escuro e possui uma espécie de escamas. E também, como já havíamos demonstrado, estes seres são ovíparos, o que os aproxima ainda mais dos répteis da Terra. Diante da necessidade de realizar um teste de carbono 14 para comprovar a idade destes seres e uma análise de DNA para descobrir a sua origem, o Dr. Edson Salazar começou a realizar os cortes, onde pôde extrair algumas de suas vértebras. Além de tecido orgânico, era evidente que se tratava de um ser
que algum dia teve vida. O trabalho de hoje não é cortar o osso da região cervical, mas sim desarticulá-lo por completo para extrairmos um osso inteiro, entendem? Isso seria muito importante. Agora vamos fazer uma incisão, não um corte, para conseguirmos extrair todo o osso sem termos que entrar na medula óssea e acabarmos contaminando o tecido. Nesta imagem, vemos que os 3 corpos que foram descobertos recentemente possuem as mesmas características que foram descobertas em alguns outros corpos que tivemos a oportunidade de analisar, mas que também possuem algumas diferenças. Esta é uma nova descoberta que foi feita em Nazca, no Peru, onde podemos encontrar 3 corpos perfeitamente conservados em um depósito de diatomáceas. Podemos observar uma série de detalhes nos corpos que demonstram também individualidade, porque nenhum é exatamente igual ao outro. Mas claro, se trata de seres com as mesmas características. Os 3 são tridáctilos, os 3 têm o mesmo tipo de pelvis, o mesmo tipo de peito e uma série de características que coloca a todos num gênero próprio. Mas eles foram batizados como parente 3, parente 2 e parente 1, porque parecem ter tido a mesma origem. Levamos esses corpos à clínica do médico radiologista Raimundo Salas para realizar novos exames de raio-x e também novas tomografias. Ao realizar os exames, o Dr. Raimundo Salas descobriu uma característica que havia passado em branco nos primeiros testes, mas que mostrou ter muita importância. Ao observar o interior da caixa craniana, ele viu que as características da base do crânio tornam praticamente impossível qualquer tipo de falsificação, já que cada espécie tem características únicas, e a destes seres, até onde se sabe, não se parecem com nenhuma outra. A caixa, a base do crânio, tem suas próprias características. Eu volto a dizer, esta seria a parte frontal. Toda essa parte até aqui. Depois temos a fossa anterior, a média e a posterior. Isso fazendo uma comparação, uma analogia ao crânio humano. Mas dadas as devidas proporções, porque são seres pequenos, mas que possuem um cérebro, uma massa encefálica bem grande para o tamanho do corpo. É impressionante. A seguir, os encerramentos desta investigação. Os resultados finais de DNA e carbono 14, que foram feitos por instituições de países diferentes. E uma entrevista exclusiva com Mário, que decidiu, ao menos temporariamente, permitir que os corpos sejam estudados por uma universidade no Peru. Sobre os testes de carbono 14, eles mostraram, em todos os casos, que se tratam de peças antigas. A datação ocorreu da seguinte maneira. Foi analisada uma mão de cada um dos 3 tridáctilos que foram entregues a Thierry e a mim. 2 foram analisadas pelo laboratório Beta Analytics, nos Estados Unidos. Já a terceira foi analisada pela Universidade Nacional Autônoma do México. A primeira mão analisada no laboratório Beta Analytics tem 6.420 anos de idade. A segunda mão, 3.380 anos. E a terceira, analisada pela Universidade Nacional do México, tem 1.250 anos. Nada pode explicar o porquê das diferenças tão grandes. Mas o que ficou claro é que se tratavam de amostras orgânicas e muito antigas. Os seres de 60 centímetros com características de répteis também foram analisados em 3 ocasiões e por 2 laboratórios diferentes, pelo Beta Analytics e pela Universidade Nacional do México. As 2 primeiras análises apontam entre 1.100 e 1.150 anos, respectivamente. A terceira aponta 790 anos de idade. Neste caso, o resultado é bem mais uniforme. Ficou bem claro que estes corpos
provavelmente tenham entre 800 anos e 1.100 anos de idade. Os pequenos seres de 30 centímetros, que foram considerados pelos especialistas como sendo falsos, possivelmente teriam a mesma idade dos corpos dos seres maiores. O casal Albert e Josefina tem entre 800 e 1.100 anos. O pequeno Wawita tem 670 anos. Já a múmia chamada Maria, segundo as 3 análises de carbono 14 realizadas, tem entre 1750, 1771 e 1785 anos. Ou seja, os 3 resultados demonstram uma idade que pode ser dada como real e que coloca este corpo na época da cultura Nazca. É uma coincidência extraordinária que demonstra a relação entre a presença destes seres e da criação das chamadas linhas de Nazca. Pouco antes de concluirmos esta etapa da investigação, recebemos um relatório dos laboratórios encarregados de analisar o DNA, de fazer o sequenciamento das amostras enviadas. Os resultados das últimas análises de DNA realizadas nos corpos de tipo humano mostraram características surpreendentes. Por exemplo, Maria e Wawita não são mãe e filha. E mais importante ainda, o resultado deste sequenciamento de DNA não combina com nenhuma amostra pré-existente. O que significa isso? Quais seriam as implicações futuras deste resultado? Estaríamos diante do descobrimento de uma nova espécie? Para os especialistas que se envolveram neste caso, ficou claro que se trata de algo espantoso e nunca visto, que pode se tratar de uma das descobertas mais importantes, não só de suas carreiras, mas também da humanidade. É algo que poderia mudar muitos paradigmas da vida na Terra. De todo o DNA isolado, apenas 25% combina com algum gene conhecido dos seres humanos. Nós temos a sequência completa de cerca de 2.000 pessoas de cada tipo na Terra. E ao compilarmos cada referência do genoma humano, só 25% combinam. Os outros 75% não. Até o momento, a ciência conseguiu obter aproximadamente 600 mil sequências diferentes a partir deste processo de sequenciamento em massa, que é um procedimento de última tecnologia para poder obter esse tipo de informação. Esse dispositivo conseguiu realizar um alinhamento e compará-lo com o genoma humano. O mais interessante disso é que, falando destas 4 amostras que pudemos estudar, os resultados que temos até agora mostram que sim, que há de fato DNA bacteriano, mas também há sequências, quando as comparamos com o genoma humano, que não possuem uma similaridade significativa com o nosso genoma. Estamos falando de uma sequência de DNA que é praticamente desconhecida, mas a nossa análise não parou aqui. Também testamos com os genomas dos primatas e também dos répteis, como a tartaruga marinha e o crocodilo. E os resultados que obtivemos dizem que não há similaridades com os seres vivos habitantes deste planeta que nós conhecemos. Nós precisamos estudar os quase 2 milhões de sequências que temos até o momento. Nós acreditamos que para a gente poder completar essa análise, nós vamos levar mais ou menos entre 6 meses e 1 ano. E ainda assim, muitas informações novas serão geradas pelos sequenciamentos que serão realizados no futuro. Entretanto, não podemos esquecer que tudo começou com Mário, que ficou conhecido no início da investigação como um ruaqueiro profissional. Entretanto, o verdadeiro nome do homem que realizou a descoberta é Leandro Benedicto Rivera, que nos confessou ser apenas um minerador e não um saqueador de tumbas. O que eu quero dizer é que a minha vida mudou radicalmente desde que essas coisas apareceram. Na verdade, isso me causou mais problemas do que coisas positivas para mim, para minha família, minha vida social, para o meu trabalho, tudo. Essa descoberta aconteceu de um jeito muito natural.
Eu estava procurando fragmentos de ouro e me deparei com uma pilha de pedras. No começo, eu achei que fosse uma mina abandonada. Então eu comecei a cavar e cavar e eu acabei encontrando uma espécie de um suposto animal ressecado. Muito esquisito, mas como ele estava coberto por aquele pó, não dava para saber o que era aquilo. Não dava para saber mesmo, mas eu fiquei curioso. Comecei a encontrar várias coisas. E eu encontrei umas mãos que pareciam garras de uma ave, umas cabeças estranhas. E dava para identificar o olho, a boca e tudo que eu pude entregar para que uns amigos de Cusco pudessem investigar. Foram cerca de 9 corpos. 2 ou 3 não tinham cabeça, não tinham pés, mãos, mas tinha um que era bem grande e o outro que era bem pequeno. Acho que foram os 9 corpos. Me surpreende ver que todas as provas apontam que isso seja real, porque eu também quero ver. Porque fui eu quem encontrei. Continuamos buscando respostas para uma descoberta que, desde o início, gerou perguntas que incomodam muitas pessoas. Perguntas essas que, diante do descaso do governo e dos arqueólogos peruanos, estão sendo respondidas por um grupo de pessoas comprometidas. As perguntas ainda permanecem. Estaríamos diante de uma farsa bem elaborada? Ou estaríamos diante de uma das descobertas mais importantes da humanidade? A de uma nova espécie? E para encerrar, ainda que Mário, quero dizer, Leandro Benedicto Rivera, sempre tenha sido o dono dos itens descobertos, antes do fim de nossa investigação, fomos informados de que a Universidade Nacional São Luís Gonzaga, de Ica, tomou posse temporária desses corpos e que atualmente eles são estudados lá. Quem sabe assim, em breve, tenhamos mais conclusões e respostas. Ou talvez, mais perguntas.